O conselheiro político do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Jason Miller, ele citou ontem também que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele citou o Alexandre de Moraes em uma publicação em uma rede social. O Miller pediu que os seus seguidores, a gente está até acompanhando aí na tela, compartilhasse o anúncio do secretário de Estado Marco Rubio a respeito das restrições de visto para estrangeiros, incluindo autoridades que censuram americanos. O conselheiro pediu que os seus seguidores mencionassem quem viessem à mente ao ler essa medida. Ele começou ali falando, citando o Alexandre de Moraes. E aqui entra a nossa enquete, eu te convido a participar. Conceder visto é uma prerrogativa de cada país. O ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, falou justamente sobre isso ontem durante uma audiência na Câmara dos Deputados. Mas não deixa de ser uma questão grave, né, na relação entre países, né, entre Brasil e Estados Unidos, caso isso venha de fato ocorrer. Cabe o executivo defender a soberania brasileira? Teve muitos assuntos em um só, mas como que estão essas discussões aí em Brasília sobre isso? É importante a gente lembrar que a gente tem todo um contexto, né, de embates entre o Alexandre de Moraes e os donos dessas plataformas, das redes sociais. O mais recente foi com o Elon Musk, né, que inclusive deixou ali o governo dos Estados Unidos. O antigo Twitter, né, o X, chegou a ficar fora do Brasil por um tempo, ficou fora do ar aqui no Brasil por um tempo. Levi, como que fica toda essa discussão, né? A gente está vendo um acirramento dessa questão da regulação das redes sociais e a gente vê o governo americano falando de todas essas medidas. Como que está sendo debatido esse assunto aí em Brasília? São vários assuntos aí que estão entrelaçados e que um acaba afetando o outro. O presidente do Supremo, né, Luiz Roberto Barroso, ele marcou para quarta-feira que vem esse julgamento. Esse julgamento ele já começou no Supremo no ano passado, mas o ministro André Mendonça, ele pediu vista em dezembro e aí agora encerrou o prazo para encerrar esse pedido de vista, né? Porque antigamente, quando um ministro pedia vista no Supremo, ele podia ficar ali meses, até mais de anos, sentado em cima daquele processo, era usado até como uma ferramenta política. Hoje isso mudou, existe um prazo para quando um ministro pede vista de um processo. E aí ele devolveu esse processo para o Barroso marcou para a semana que vem. É um processo em que o STF ele pode julgar que as plataformas digitais, as redes sociais, elas devem arcar com responsabilidades em caso de desinformação, de discursos de ódio, enfim, em casos de crimes praticados nas redes sociais. É uma ação que pode impor regras, por exemplo, para punir essas plataformas caso haja um entendimento de que elas tenham sido negligentes ou que tenham sido omissas nesses casos. E é um julgamento que toca num tema muito sensível, né? Da liberdade de expressão, por exemplo, e que entra nisso que o secretário de Estado lá dos Estados Unidos, o Marco Rubio, que é o responsável pela política externa, pela diplomacia dos Estados Unidos, até falou ontem nas redes sociais que os Estados Unidos pretendem aí nos próximos dias, ele até tinha prometido para ontem, mas ainda não foi anunciado, mas que indicou que nos próximos dias os Estados Unidos pretendem anunciar sanções a autoridades estrangeiras que estariam exercendo práticas que afligem aí essa liberdade de expressão, inclusive que estariam tentando, na visão deles, censurar os americanos, censurar também as plataformas americanas, Levi, como no caso... Eu até queria te perguntar, porque você falou que tinha expectativa dessa lista sair, né? Mas a gente vê que o governo Donald Trump é um governo que vai, volta, recua. A gente tem até a questão das tarifas, né? Se de fato realmente vai sair essa lista, né? De fato, tem sido uma prática recorrente aí desde o primeiro dia, desde a posse do Donald Trump. Ele fala que vai taxar em 145%, em 200%, aí negocia, aí diminui, volta atrás. A justiça já até caiu com isso lá, né? A justiça americana, essa questão das tarifas. Vamos ver.
tanto a questão de imprevisibilidade nesse governo, né, na economia, não é só na economia, na política também. Então, de fato, a gente não sabe até que ponto, né, é claro, né, é um governo, a gente tem representantes do governo falando sobre essa questão do visto, citando ali o Alexandre de Moraes, mas a gente não sabe, né, até que fato que isso pode ser levado a sério, e aí fica uma questão até para a diplomacia brasileira também, né, questão do Itamaraty, como contornar, até que ponto, né, tem que ser tudo muito cauteloso também, porque a gente não sabe o que vai acontecer de fato. E o que a gente escuta aqui nos bastidores é até que existem conversas de bastidores entre representantes do governo brasileiro e do Itamaraty, representantes do governo americano, para tentar evitar essas possíveis sanções a autoridades aqui do Brasil, que iriam mirar principalmente o ministro Alexandre de Moraes, né? É o alvo preferencial aqui da oposição no Brasil, dos bolsonaristas aqui, e muitos deles têm contato com essa ala mais trumpista lá do Partido Republicano nos Estados Unidos. A gente tem o deputado Eduardo Bolsonaro, que está passando está licenciado do mandato, está lá nos Estados Unidos, e ele mantém contato com muitos deputados republicanos, com representantes do governo, com o próprio Marco Rubio também. E aí, né, tem até esse inquérito no Supremo que investiga se ele estaria tentando conspirar contra as autoridades brasileiras. Mas existe uma certa expectativa, sim, de que essas sanções contra Alexandre de Moraes saiam do papel. A gente não sabe ao certo quais, né? Se seriam sanções econômicas, se seria um cancelamento de visto ou se outras medidas também poderiam ser tomadas. Ontem, inclusive, o ministro Flávio Dino, ele ironizou essa possibilidade. Ele até brincou, ele foi questionado sobre isso antes da sessão de ontem do STF. Ele brincou, ele falou, olha, qualquer coisa, é só o ministro Alexandre de Moraes ir para Nova York, só que é Nova York do Maranhão, que existe uma Nova York também no Maranhão. Então ele fez essa brincadeira, ele falou que é contra, né, eventuais sanções, mas ele ironizou aí essa situação. Dizem também nos bastidores que Alexandre de Moraes tem minimizado também essa situação, não tem levado tão a sério assim, apesar de reconhecer que isso pode acontecer, enquanto isso preocupa outras autoridades, porque são sanções que podem atingir não só Moraes, mas como outros ministros do Supremo Tribunal Federal e até integrantes da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, a depender aí do entendimento das autoridades dos Estados Unidos. Então, tudo isso está ligado, né? Esse julgamento que o STF vai fazer na semana que vem, essa situação das sanções, né? O Alexandre de Moraes se tornou um desafeto pessoal do Elon Musk, né? E o Elon Musk, apesar dele ter anunciado ontem que a saída dele do governo americano, ele continua sendo uma pessoa próxima de Donald Trump, que tem uma influência ali junto ao governo americano. Então, ele certamente já fez pressão para que o governo americano sancione, tome medidas contra Moraes. Então, tudo isso está entrelaçado e vão gerando ali várias consequências, inclusive na relação diplomática entre os dois países. Lula e Trump já têm uma relação muito distante, né? São quase desafetos também, e aí caso sejam tomadas essas novas medidas também contra Moraes e eventualmente outros integrantes do Supremo, vai ser mais um elemento para azedar um pouco mais essa relação Brasil-Estados Unidos. Tem muita dessa questão das críticas que é feita esse processo que o Levi citou do Eduardo Bolsonaro, né, de uma eventual ali que tem sido inclusive investigado, influência ali do Eduardo Bolsonaro, essas sanções ali do governo americano brasileiro, mas é como o Levi falou, a gente tem um histórico do Alexandre de Moraes com o Elon Musk também. O Elon Musk até então, até ontem, né, na verdade, fazia parte desse governo Trump. Então, é difícil talvez, vai ficar aí nesse processo também de como provar, né, uma relação causal, né, do Eduardo Bolsonaro com essas medidas americanas. Como que isso pode provar? Porque o judiciário também tem essas medidas polêmicas com o Elon Musk, o Twitter, né, o X saiu do ar. Então, apesar, como o Levi falou, os ministros do Supremo, né, têm tentado ali falar com uma certa leveza, minimizar todo esse aspecto, mas de fato é uma questão ali que preocupa realmente todas essas medidas. Mas é aquilo, né, concessão de vistos é uma prerrogativa de cada país, não tem muito o que o Brasil fazer.